E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Portos Garage. Pessoal, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a pintura daquele Civic. Se você não viu o começo do trabalho nesse Civic, clica aí no card e dá uma olhada como que foi a funilaria, a preparação. Então nesse vídeo eu gravei na íntegra, né, a pintura sendo feita. Só peço desculpa um pouco da qualidade do vídeo, o vídeo tá meio escuro porque eu pintei à noite esse carro, mas dá para acompanhar, dá para ter uma noção. Então vocês vão ver aí o vídeo enquanto a gente troca uma ideia, beleza? Mas antes do vídeo começar, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Tem vídeos muito legais vindo aí, hein? Então vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Então vamos iniciar aí a pintura. O primeiro passo aí que eu vou fazer é o ponte aderente, né? Então eu vou aplicar aí o ponte aderente, vou passar o paninho pega-pó antes, né? Então, para quem acompanhou, né, esse serviço desse Civic, né, eu fiz uma funilaria nessa tampa traseira, né? Como podem ver aí, eu apliquei um primer basicamente na metade da tampa inteira, né? E fiz a abertura nessa lateral. Depois, no outro dia, eu acabei tendo que abrir na outra lateral também, porque deu um pouco de diferença de cor, deu um BOzinho por causa dessa cor aí desse carro. Porque eu acertei com essa tampinha aí e a tampinha tava diferente já, enfim. Mas aí eu acabei pintando a outra lateral, ficou tudo certo. Mas eu acabei não gravando, né, a segunda pintura. Porque tava na correria para entregar o carro, né, enfim. Então eu tô aplicando aí a ponte aderente, né. Para quem não viu o vídeo que eu fiz falando sobre o ponte aderente, indico que você veja, né? É só procurar lá na minha playlist de vídeos. Tem um vídeo que eu falo só sobre o ponte aderente. É muito bom, viu, esse produto. Eu tô gostando de utilizar sempre ele para dar uma segurança maior, né? E aí agora eu já vou vir com a tinta. Essa cor aí, eu nunca tinha pintado essa cor desse Civic. E até uma cor que não tem uma cobertura muito boa, eu tive que dar 3 demãos aí para poder cobrir. Normalmente 2 demãos eu já cubro, né, com a tinta da Lazuril, mas nesse caso aí eu tive que dar umas 3 demãos aí completas, né. E pessoal, nesse vídeo eu até queria falar um pouco sobre o cansaço, né. É um tema que pouca gente fala aí, né, mas esse carro, por exemplo, eu tô pintando à noite. E eu até queria que vocês prestassem atenção nesse para-choque que eu tô pintando. Olha como eu não tenho um padrão de pintura nessa primeira demão que eu tô dando. E pessoal, isso é por causa do cansaço que eu tava nesse dia. Eu tava extremamente cansado, mas eu precisava pintar esse carro nesse dia, senão ia atrasar muito o carro. E eu não recomendo, viu? Trabalhar cansado, fazer as coisas na pressa. Dificilmente dá certo. Eu sempre, quando eu vou pintar para-choque, eu tenho um padrão, né? Tipo, primeiro eu pinto as laterais, depois eu pinto o meio, ou eu pinto lateral, meio e depois o outro lado. Mas aí pode ver que eu tô meio sem padrão, aplico várias vezes no mesmo lugar, e isso faz com que você acaba gastando mais tinta, né? Então, a primeira dica que eu dou aí para vocês é tomem cuidado com o cansaço, porque a gente não pensa direito quando a gente está cansado e acaba que isso reflete no resultado final. Graças a Deus aí não deu nenhum problema sério assim que eu tenha perdido a pintura, né? Mas para vocês terem ideia, a tinta deu exatamente em cima, quase que eu fico sem tinta para terminar esse carro. E por quê? Porque eu fiquei enrolando, gastei muita tinta na primeira demão do para-choque ali. Esse para-choque já até segui um padrãozinho melhor, ó. Fiz os cantos, agora o meio, tá vendo? E depois eu faço o outro lado. Então esse é um padrão que eu costumo seguir, entendeu? Sempre é uma dica que eu dou. Sempre que você vai pintar um para-choque, qualquer peça, siga um padrão de aplicação. Então aplica sempre
uniforme, começa em uma parte, termina em outra, sempre planejando o que você vai fazer. Vendo? Agora eu vou aplicar atrás. Mas enfim, esse carro também tinha que pintar os retrovisores e eu não tava afim de desmontar a porta inteira para tirar esses retrovisores não, então eu empapelei eles mesmo. E aí a primeira mão da tampa eu até inverto a pistola, né, pinto assim, para poder não pegar na ponta direita ali, né, a tinta. Mas não adiantou muito, as outras demãos eu acabei pintando a tampa inteira mesmo e falei, se der diferença eu abro na outra lateral. E foi exatamente o que eu fiz, né? Mas podem ver aí, ó, eu tô aplicando a primeira demão e pode ver como é meio ruim de cobertura essa tinta, né? E eu só fui ver isso na hora de aplicar mesmo, né? Então, fiquei com medo de acabar a tinta, viu? E eu ficar na mão. Aí vocês vão ver um outro exemplo de como eu tava cansado. Aí eu fui aplicando e depois voltei e apliquei de novo na tampa. E é uma coisa que eu não costumo fazer. Apliquei o retrovisor. E aí acho que eu reparei que eu dei meio empoeirado. E aí eu vim molhando de novo a tampa. Isso já é uma coisa que eu não costumo fazer, tá, gente? Eu aplico a mão e sempre já espero para aplicar de novo. Mas enfim. Isso acaba fazendo com que você gaste mais tinta. Porque você aplica mão sobre demão molhada e acaba que não muda muita coisa. Você tem que esperar secar a tinta. Então, como de praxe, né? A pistola que eu estou usando é a Wimpel 1.3 MP410. É uma pistola aí que eu já fiz vários vídeos sobre ela. Uma pistola que eu gosto. Estou gostando dela, apesar dela ter algumas limitações. O leque dela não é tão grande. Mas dá para usar tanto para tinta como para verniz. Essa segunda demão eu já vim mais molhando, que eu vi que ela não era tão boa de cobertura. Então quando você vem molhando, você acaba gastando menos tinta. Se você for... se a tinta não cobre bem, né? Se a tinta não cobre bem, é melhor você vir molhando, que você vai gastar menos. Se você ficar só empoeirando, você não vai cobrir nunca, né? Então essa segunda demão quase já cobriu tudo o primer. Depois eu só vim na terceira só para confirmar. E aí pode ver que eu já segui um padrão melhor na segunda demão, né? Na pintura do para-choque. Mas já foi o padrão totalmente diferente da primeira demão. E eu costumo sempre fazer certinho. Do mesmo jeito que eu aplico a primeira, eu aplico a segunda. E sempre vou seguindo o mesmo padrão. Como se fosse um robozinho mesmo, sabe? O traseiro aí pode ver que eu fiz do mesmo jeito que eu fiz na primeira demão. Então, como vocês já sabem, né, que eu já falei em outros vídeos, pintura metálica sempre aplica molhando e espera secar totalmente para você aplicar a próxima demão. Espera ficar fosco. E aí você aplica uma segunda demão molhando um pouco menos e uma terceira demão já mais empoeirada. Ou se precisar dar mais uma demão para cobrir, você dá. E a última demão sempre mais empoeirada. Aí nesse pedacinho na tampa eu tive que dar uma lixadinha. Tá vendo que ficou umas marquinhas ali? Então por isso que eu tô dando uma poeirinha só localizado aí. Que foi aonde caiu uma sujeirinha, então eu dei uma lixada. Tô até tirando sujeirinha aí, ó. Eu vi que tem uns resíduos. E aí eu pego uma lixinha soft, né? A espuminha abrasiva. Eu sempre ando com essa lixa junto comigo quando eu tô pintando, que ela é muito útil. Essa é a espuma abrasiva da Norton, no grão 1000. Então é bem útil. Então agora eu vou aplicando a segunda demão.
vindo mais molhado também. Aí dessa vez eu já vim molhado para depois não precisar de novo repetir o processo, né? Mas pode ver, ó, eu tô meio sem padrão nessa pintura. Eu tava cansado mesmo. Não recomendo que vocês façam isso, viu? Não pega serviço na emoção, porque pode dar problema depois. Você não vai ter tempo para resolver o problema. Aí na lateral tô fazendo um degradê, né? Já na segunda demão tô abrindo mais, né, a pintura, para não dar diferença. E essa foi uma pintura bem grande, né? Então o nevoeiro que faz dentro da oficina é grande, né? Ainda não tenho estufa, mas um dia eu vou ter, se Deus quiser. Pessoal, se você não é inscrito no canal, se você gosta de vídeos sobre pintura, vídeos sobre oficina, se você gosta de carros, se inscreve aí no canal, dá essa força. Estamos chegando aí a 5.000 inscritos. E quem sabe aí eu compro um carrinho pra gente fazer um projeto. Fazer um projeto juntos aí, vocês escolherem cor, vocês escolherem tudo. Então, se inscreve aí, faz parte da nossa comunidade aí, beleza? É de graça. Vocês estão percebendo que sempre eu fico olhando no manômetro. Esse meu compressor ele não é muito forte, né? Ele é um compressor de 10 pés, mas ele é bem antigo. Muita gente me pergunta a marca dele e tudo, mas eu não sei de verdade. Porque ele é um compressor antigo, ele não tem nem os adesivos no cilindro dele. E conforme você vai pintando, vai abaixando o ar, infelizmente. Então eu tenho que sempre ficar de olho quantas libras está saindo. Aí eu vou, se eu vejo que está descendo a libra, eu vou aumentando a vazão na pistola, entendeu? Para poder não perder ar. Ele não chega a perder muito, mas eu tenho que ficar mudando toda hora. Quando ele enche, aí fica muito forte, aí eu tenho que diminuir. Então tem essa dificuldade. Em breve também eu quero comprar um compressor novo aí. Então essa já é a aplicação do verniz, né? Eu infelizmente não mostrei a terceira demão. A terceira demão eu não gravei porque eu esqueci de gravar, né? Também por eu estar cansado, né? Então eu não filmei a terceira demão, mas foi uma demão empoeirada, né? De tinta normal. E agora já é a aplicação do verniz. Gastou bastante verniz. Então tem que ficar enchendo a caneca aí toda hora. Que é uma pintura grande, né? Consideravelmente grande. Várias peças. A tampa, pode ver como eu venho molhando bem. Quando é uma peça plana assim, gente, que não tem risco de escorrer, né? Você pode molhar sem dó. Quando for capu, teto, você pode vir molhando mesmo, que vai ficar bonito depois. Normalmente eu aplico 2 demãos de verniz, né? O verniz que eu estou utilizando aí é o 8937 da Lazuril, né? Da Sherwin-Williams. A gente fala Lazuril, mas é Sherwin-Williams, né? A linha Lazudur. É o 8937, ele é um alto sólido, né? De entrada deles, basicamente. Mas é um verniz que eu gosto. Ele abaixa o brilho no dia seguinte, né? Quando ele seca, ele cai um pouco o brilho, mas você pule, ele volta todo o brilho e não cai mais. Então eu gosto dele, ele é um verniz macio para fazer polimento depois. E depois que ele seca, ele fica mais duro. Então é um verniz bom. Ele não é muito barato, tô pagando média de R$90 no quarto dele, mas ele rende bem, né? Por ser alto sólido. Ele dilui, ele catalisa 2:1, né? E faço a diluição de 20%, que é o máximo que ele permite.
Talvez até por isso que ele fosqueie um pouco, né? Posso até fazer uns testes depois, diluir 10% para ver se ele fosqueia menos, né? Eu já tava até esquecendo desse retrovisor, ó. Olha o cansaço batendo. Você esquece de pintar a peça. Esse carro eu terminei de pintar, era umas 9 horas da noite mais ou menos. Mas eu já tava na oficina desde de manhã, né? Bom, agora é a segunda demão que eu vou aplicar. Então depois de uns 10 minutos, eu sempre espero 10 minutos, viu? É o tempo padrão que eu espero entre as demãos de verniz. Não gosto de aplicar muito uma em cima da outra, que também pode fosquear muito depois. Porque o verniz nem respirou direito e você já tá pondo outra demão em cima, então pode fosquear. E aí a segunda demão já venho bem molhando mesmo para fechar o filme mesmo, ficar aquele liso top. E o verniz, mais do que a tinta, você tem que seguir um padrão de aplicação. Senão você se perde, você esquece pedaços sem aplicar verniz. Então pode ver que eu sigo o padrão certinho para poder não me perder e não esquecer nenhum pedaço. Então eu aplico de um lado, aplico no meio, depois aplico no outro lado, sempre seguindo esse padrão. E não cai muita sujeira, viu, gente? As pinturas que eu tô fazendo aí, eu sempre pinto com a porta fechada. Eu uso a máscara, né? Logicamente, eu uso aquela máscara de carvão ativado da 3M. Então, eu não sinto o cheiro da tinta se eu ficar com a máscara. Mas sem máscara eu não conseguiria ficar aí. Eu molho o chão, tá vendo? E não cai quase nada de sujeira. Parece até estufa mesmo, de verdade. O único ruim é esse nevoeiro que fica, ó. Na segunda mão já tá parecendo uma sauna aí dentro. Um nevoeiro bem forte mesmo. Aí eu espero uns 10 minutos e aí eu vou abrindo as janelas, vou abrindo aos poucos a oficina até ir saindo todo esse nevoeiro. Tem que tomar muito cuidado com o vento, né? Então, mesmo quando você pintar com lugar fechado, quando você for abrir, você tem que esperar abrir aos poucos para não dar corrente de vento na peça, né? Aí cai um monte de sujeira. Eu gosto até de caprichar nas partes de baixo do para-choque, ó. Tem muito pintor que nem inverniza direito, deixa meio fosco, mas eu gosto porque tem cliente que é mais chato, tem cliente que passa a mão embaixo do para-choque para ver se está lisinho, então para evitar, às vezes é pouco ml a mais que você usa, já se agrada a todo tipo de cliente, né? A segunda mão na tampa também, vindo bem molhado mesmo. Já estava liso, agora fica mais liso ainda. Não tem necessidade de dar terceira demão, já tem verniz o suficiente aí para lixar, para durar 10 anos aí tranquilo. E mesmo se o verniz for ruim, não adianta você aplicar muita demão, porque quando o verniz é ruim, ele é ruim de qualquer jeito. E o verniz bom também é bom de qualquer jeito. Se você aplicar uma demão bem aplicada, dificilmente você vai ter problema. Mas eu aplico 2 demãos, que é o que é a recomendação do fabricante, né? Então, 2 demãos é mais do que o suficiente. Eu matei no vinco ali, ó. Tá vendo? Aí eu já aplico o verniz e já tiro a fita e fica zerado. Eu só usei
o alastrador de retoque só na coluna em cima ali, que eu vou até pegar ele agora já, assim que eu terminar a pintura, já venho com o alastrador aí nesse cantinho aí da coluna. Ó, eu já ia esquecendo do retrovisor de novo, hein? Olha lá, até chacoalha a cabeça. Já tava indo embora já. E o retrovisor aí. É, pessoal, pintar cansado não é fácil, viu? Não recomendo. Eu até gosto de, tipo, empapelar o carro num dia e deixar pra pintar no outro dia de manhã, sabe? E aí fica perfeito. Ó, o alastrador que eu uso de retoque é esse aí. É o blend de retoque, né? É o da Sherwin Williams também. É muito top, eu gosto muito desse. Muito mesmo. Não é patrocínio não, quem dera se fosse, mas ele não deixa marca nenhuma, gente. No outro dia eu faço polimento, só passo uma lixinha 2000 e faço polimento e fica zerado. Tá vendo? Eu dou só uma aplicaçãozinha e já era. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o resultado final. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e muito obrigado se você assistiu até aqui, viu? Valeu!